Olá, amigos, está no ar o podcast 60 Mais e aqui o nosso lema é simples: a vida é mais. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Muti, sou jornalista, sou palestrante, influenciador 60 Mais e sou um ativista da causa do combate ao etarismo. Eu agradeço a equipe do podcast de me convidar para participar dessa conversa com a doutora Ana Adelina, que é doutora otorrino, especialista em audição e doenças de ouvido, e vamos bater um papo sobre longevidade e qualidade de vida. Para ter uma longevidade ativa, produtiva, a gente precisa escutar tudo direitinho, né, doutora? É isso mesmo, Ricardo. Primeiro eu queria agradecer, né, o pessoal do podcast 60 Mais pelo convite, e será um prazer ter esse bate-papo com você aí, falar um pouquinho das perdas de audições e sobre a longevidade também. Maravilha. Bom, acho que seria legal a gente conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Claro, também quero conhecer um pouquinho da sua história. Um prazer. Vamos lá, eu sou médica otorrinolaringologista, né? Tenho uma subespecialidade em otologia, que são doenças do ouvido, como perda de audição ou otites de repetição. E hoje eu atuo, né, em alguns hospitais, trabalhando bem nessa área de audiologia e otologia também. Maravilha. Bom, eu já introduzi um pouco aqui, quer dizer, sou jornalista, sou até há muitos anos envolvido nessa causa da longevidade, né? Eu tenho um mestrado nessa área também, eu estudei, né, na verdade, a relação e a importância da comunicação para a longevidade, porque que a gente nasce, né, vive e morre, isso está certo. O desafio é como a gente preenche o tempo, né? Sim. Já que a gente vai viver mais, como é que a gente preenche todos os ciclos? A gente tinha 3 ciclos, que era estudar, trabalhar e aposentar. Agora tem um 4º ciclo, que é o longe viver, né? E para isso a gente precisa ter uma vida saudável, uma vida ativa, né? E precisa ter cuidados, né, com os diversos problemas que surgem com esse processo, né? E um deles é a questão da audição, né? Vamos levantar alguns dados aqui que a produção nos passou, né? De acordo com o IBGE, entre 2000 e 2023, a proporção de idosos no Brasil quase duplicou. Aí eu queria fazer essa pergunta. Já que os idosos são, vamos dizer assim, um universo de pessoas que demandam muito essa questão dos problemas, tem problemas de audição e demandam, né, diagnósticos nessa área, você acredita que o país está preparado, né, para encarar esse envelhecimento acelerado da população? E tem um dado que eu costumo usar, né, em algumas das palestras, que é o seguinte: a cada minuto, 3 pessoas fazem 50 anos e 2 fazem 60 no Brasil. A gente tem mais do que uma Espanha de idosos, né? É muita gente, né, muita doutora? gente, com certeza. Não, eu acho que a gente tem um caminho muito longo a percorrer, né? Puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, principalmente sobre a perda de audição, Opa. Né? Então, na hora que a gente, se a gente pensar que a partir dos 60 anos, a gente começa a perder a audição muito mais, então, assim, a cada década a gente pode perder 10 decibéis e assim evoluindo, né? Então, assim, se a gente pensar essa população que está envelhecendo e pensar na longevidade, a gente tem um desafio muito grande, né? Acho que o primeiro desafio é fazer realmente o diagnóstico, né? O diagnóstico da perda de audição a partir do diagnóstico é realmente pensar numa reabilitação auditiva efetiva, né? Porque eu acho que só o diagnóstico muitas vezes se percebe, né, no dia a dia, se faz, mas a gente tem um trabalho muito ainda de formiguinha, pensando em reabilitar esses pacientes, mesmo em condições financeiras, tudo isso, e também o estigma da aparelho auditivo ligado só ao envelhecimento. Então, isso a gente tem que importante pensar que nem sempre, né, é igual usar um óculos. Sim. Então, é melhor auditiva e não o aparelho auditivo pensando em algo ruim só do envelhecimento. Entendi. Tem uma faixa etária que seria, vamos dizer, recomendável
que as pessoas mais velhas começassem a fazer um monitoramento desse problema, por exemplo? Olha, eu recomendo, né? Eu brinco que no meu consultório, sentou, eu já faço uma audiometria, né? Com qualquer queixa. Se tem queixa de rinite alérgica, não necessariamente tem a queixa de perda de audição, eu já acho que precisa fazer uma audiometria. A audiometria, para quem não sabe, é o exame que a gente faz para verificar o quanto a pessoa está escutando, né? Então, o normal, a gente começa a perder a audição muito no som, porque a gente escuta dos sons graves ou sons agudos. Com o passar dos anos, né, a gente começa a perder os sons muito mais nos sons agudos. Então, acima dos 40, 45 anos, a gente já começa a perder. Claro que tem algumas doenças associadas, que isso pode decorrer mais ou menos. Então, eu recomendo, principalmente acima dos 60 anos, uma vez ao ano, fazer o exame de audiometria e consultar, né? Tanto seu otorrinolaringologista como o fonoaudióloga para fazer todos esses exames e a investigação necessária. Então, assim, acima de 60 anos, tem que fazer. Agora eu pergunto para você, você já fez a sua? Olha, faz tempo. Estão gravando, não? Faz tempo que eu não faço. Não está escrito aqui isso. Mas ali no bastidor eu te contei de um probleminha que eu tenho, depois a gente comenta aqui, só para a gente esquentar. Eu queria pegar carona nisso que você falou, é o seguinte, outro dia eu escrevi um artigo baseado numa pesquisa de que, assim, as pessoas, ao longo da vida, durante o trabalho, elas têm o cérebro ativo, têm atividades, né? Escutam bem melhor, evidentemente. E aí depois, quando você passa para o estágio, vamos dizer assim, da aposentadoria, que para muitos é um problema, para outros é um dolce far niente, enfim, cada um lida com essa questão. Mas agora, os estudos mostraram o seguinte, que o fato de você desacelerar a atividade mental, ela gera consequências na saúde das pessoas. Eu imagino que a questão da audição, né? Porque você está num ambiente, como aqui, a gente está num estúdio com várias pessoas, estamos trabalhando de alguma forma, tá certo? Aí, de repente, esse som, quer dizer, essa relação que você tem com os sons ao seu entorno, eles desaparecem. Eu queria te perguntar o seguinte, que se esse processo, né, de transição, né, de um período em que a gente viveu, estudou, trabalhou e tal, e de repente a gente sai para um outro tempo, se a audição também, a falta dessa conexão com sons externos, ele também afeta, de alguma maneira, a qualidade da audição e a própria qualidade de vida das pessoas mais velhas. Na verdade, a perda de audição em si, ela afeta, né, totalmente a comunicação, né? Então, se a gente pega um paciente, né, um senhor que começou a envelhecer e teve essa pausa aí, né, da aposentadoria, tudo isso, e de repente já tem uma perda de audição, o convívio social já diminui, então ele pode vir para o isolamento mesmo. Então, eu costumo afirmar, né, e contar muito que a gente tem alguns estágios da perda de audição. Então, aquele estágio que o paciente, ele começa a achar que não está entendendo muito bem, né? É o quê? Aí, de repente, a família começa a falar, olha, o senhor não está escutando, o senhor não está perdendo. E aí, nesse momento que a família entra, que é onde eles procuram mais, e no terceiro estágio é realmente quando o paciente já começa a se isolar. Né? E aí que vem, porque imagine aí só. Depressão, aí tem uma série de outras consequências. Imagine só, um paciente estava super ativo, né? E aí, quando a gente, acho que você talvez vivenciou isso, ou tem colegas que venciam, ou pessoas que chegam até você porque você tem uma vida extremamente ativa, né? Tudo, falam, olha, na hora que eu me aposentei, eu tive um vazio muito grande. Então, tem um vazio das atividades, já não está escutando tão bem, então já tem a crítica, a dificuldade de se relacionar. Então, isso realmente tem a ver com a memória. Tá? Isso pode piorar a nossa memória, a nossa cognição e também e a audição, consequentemente, faz parte disso. Então, hoje a gente já percebe, né, e já tem estudos que provam muito isso, nas últimas décadas tem muito estudo saindo que a perda de audição é o único fator que a gente consegue corrigir, né, quando o paciente para evitar realmente a progressão da demência. Então, assim, a gente teve um estudo muito grande que saiu em várias revistas, uma revista super renomada para a gente, que quando o paciente ele tem uma
o início de uma demência e uma perda de audição, se a gente corrigir essa perda, ele tem uma melhora significativa Sim. e o risco diminuído de 40% da evolução dessa demência. É muita coisa, Sem né? dúvida. Então, imagine só um paciente, um senhor de 60 anos, 65, começa a diminuir suas atividades, já tem uma perda de audição, a cognição já começa também, talvez não ser como a gente esperava, se não melhorar isso, com certeza vem um declínio muito maior, né? Sem dúvida. Eu tenho um amigo que tem um programa chamado Cérebro Ativo, um aplicativo, o Fábio Ota, e ele, na verdade, é uma coisa bem interessante. Ele ensina as pessoas mais velhas não a jogar um videogame, a fazer o videogame. Então, os alunos, claro, têm que ter alguma noção de informática, dominar um pouquinho do inglês, mas ele provou, ele tem geriatras, psicólogos, né? O projeto dele é avaliado pela FAPESP, que é esse órgão de pesquisa do governo do estado aqui, e eles provaram que se você ativa o cérebro, e quando você fala de ativar o cérebro, você tem que ativar os sons que chegam para a pessoa, né? E chegam e batem no cérebro. Quando você ativa o cérebro, você adia o processo de demência, até porque isso pode ser adiado, mas não tem remédio, pelo menos na primeira fase, não tem. Você pode entrar para um processo de demência mais cedo ou mais tarde, mas esse tipo de atividade acaba ajudando de alguma maneira, né? E o som tem um papel importante nisso. É a mesma relação, né? Na hora que você faz os joguinhos, ensina a programar, a gente está ativando. Eu costumo até explicar que a área da memória é do lado da área da audição, né? Sim. Então, uma vai ajudando a outra ali a manter sempre ativa. Então, se o som... E eu sempre falo muito isso, né? Que o ouvido escuta, né? Nossa orelha escuta e nosso cérebro entende. Sim. Tá? Então, se não está chegando o som na orelha, não está chegando o som no cérebro para entender. Tem um bloqueio, um bloqueio, aí eu não vou ter um entendimento. E aí a gente chama isso de privação auditiva. Quanto mais tempo a pessoa deixar de escutar, entendeu? Pior vai ser seu entendimento, pior vai ser sua cognição. Sim. Então isso é muito importante. Eu acho que esse exemplo que você trouxe é a mesma coisa que acontece com a audição. Se a gente priva aquele cérebro do som, com certeza tudo isso em sua volta, né, a cognição, tudo pode piorar realmente. Né? Bom, agora eu vou fazer um comentário aqui, vou vender o meu peixe, tá certo? Ótimo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que os idosos, as pessoas mais velhas, elas são o etc. da diversidade. Por quê? Porque se fala muito no LGBT, se fala muito na questão do gênero, se fala muito na questão do preto, né? Mas o idoso, né? Eu colocaria até as pessoas com deficiência também nesse bloco, entendeu? Eles são etc. Porque as empresas, você vê, os conselhos, os comitês, tem para tudo, mas não tem para o idoso, não tem para o experiente, né? Então, a minha pergunta é basicamente o seguinte: você acha realmente que a gente, leia-se governo, sociedade, famílias, eles negligenciam as pessoas mais velhas, eles, de alguma maneira, excluem essas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa com problema de audição numa família, ele fatalmente é mal recebido, ele é mal... A atenção que se dá a ele é diferente de uma pessoa que eu vi normalmente, né? Tô falando alguma bobagem? Eu acho que a gente está num caminho, né? Assim, um início de um caminho muito bom, né? Eu brinco que eu sempre sou positiva, eu sou otimista, né? Em relação a isso, eu acho que já foi muito pior, né? E de escutar mesmo, falando um pouco, né? Sempre gosto de puxar aí para a audição, que é a minha experiência no dia a dia, mas assim, antes a gente pegava o paciente, já envelheceu mesmo, por que vai escutar? O próprio paciente achava isso, né? Doutor, eles chegam para mim e falam, doutora, não quero escutar mais nada, não quero melhorar minha audição, né? Então, hoje já tem um movimento muito importante, principalmente com essa novidade da demência, né? De saber que tem a ver com a cognição, e o conhecimento, né, que existe sobre tudo isso, né? Antigamente tinha muita adivinhação, hoje você tem informação confiável e validada, né, doutora? É bem isso mesmo, né? Então, a gente tem estudo que comprovam isso. Então, é como eu acho que ainda precisa melhorar muito, e é real isso, esse movimento dos invisíveis mesmo. E qual é o grande problema? A perda de audição é invisível, né? Então, assim, se tem um deficiente auditivo numa fila de deficiente, vamos questionar o que ele está fazendo ali, né? A não ser que orem na orelha dele, mas pode ser que ele seja sem aparelhos, né? Entendeu? Pode ser que ele não use aparelho. Então, assim, junto com o idoso, né? Algumas deficiências ainda são invisíveis. E aí, às vezes, o idoso
com a perda de audição, ele se torna uma pessoa, ele já não escuta, já não entende, já não quer participar. Então, realmente, isso eu acho que está mudando, mas precisamos melhorar muito. E eu concordo plenamente com você, que ainda tem, né, que precisa melhorar realmente sobre deixar mais perceptível, trazer mais as informações, né, trazer mais o idoso com a gente, né, ser mais participativo também. Sabe, doutora, eu vou vender outro peixe meu aqui, tá certo? Eu recentemente produzi um documentário sobre pessoas com deficiência chamado Vem Comigo, Os Caminhos da Inclusão, que foi exibido pela TV Cultura. E um dos personagens é um rapaz que tem problema de audição, ele é surdo. E aí ele durante muitos anos, ele trabalhava com um patrão, um chefe, que tratava ele muito mal, porque muitas vezes ele não entendia qual é a demanda, qual é o job, qual é a tarefa que eu tenho que fazer. E ele ficava muito chateado, e isso acabou estressando ele de tal maneira que um dia ele acabou deixando o emprego. E aí ele ficou meio perdido no que fazer. Aí sabe o que ele fez? Não, ele desenvolveu um canal de videogame para pessoas surdas. E faz o maior sucesso, está feliz da vida. E assim, ele se reinventou com essa dificuldade. Hoje ele é um influenciador nessa área, entendeu? E ele fala com muito otimismo disso. Agora, isso demonstra que essa questão do preconceito, né, da pessoa com algum tipo de deficiência não é exclusividade do idoso, né? Você tem pessoas mais novas que também sofrem com isso. Eu posso falar que eu sou um exemplo delas, né? Então, acho que o primeiro preconceito que existe é do próprio idoso, né? Legal. De achar que deficiente auditiva, né? Usar um aparelho auditivo, melhorar a sua audição, ou ter uma deficiência auditiva é só do idoso. Então, acho que eu sou deficiente auditiva, né? E uso aparelho há mais de 23 anos. Então, isso não é uma característica apenas do idoso. Então, a gente tem perda de audição desde o recém-nascido, do bebê, pessoas, né, na meia-idade e idosos também. Então, esse preconceito não tem que existir, que o problema não está só no envelhecimento, né? E sim, a perda de audição existe em qualquer idade. Aí uma pergunta prática, você mesmo sofreu algum tipo de, assim, alguma situação desconfortável em relação à sua audição? Eu falo que sim, mas eu tenho uma memória bem limitada, vamos dizer assim, em relação a isso, né? Mas eu, durante a faculdade, eu sempre tinha alguns amigos meus que se referiam assim, a Ana Adelina, aquela surdinha que usa aparelho auditivo. Então, assim, eu tinha várias características, né? Então, não precisava ser essa característica ser a surdinha que usava aparelho auditivo. Mas, com o tempo, hoje, eu gosto de contar mesmo, gosto de me expor, entendeu? Porque, então, eu uso há 23 anos aparelho, né? Eu tenho 43 anos hoje, tenho uma deficiência auditiva e que sou super bem reabilitada. E eu acho que serve como um exemplo. Mas sim, em alguns momentos, né, com certeza eu sofri, particularmente, assim, comentários ali, comentários aqui, mas que... É um tipo de bullying, né, também. Um tipo de bullying, que acho que antigamente a gente não via com esses olhos, não, né? Nem chamava bullying. Bullying é uma palavra chique. É do século XXI. E que talvez da minha maneira, da minha família enfrentar, e eu também, não me prejudicou tanto, sabe? Eu não levei isso em consideração, mas com certeza em alguns momentos da vida eu tive, sim. Agora, uma pergunta, isso aí inspirou a sua carreira ou não? O seu problema pessoal inspirou a sua carreira, a sua opção profissional? Otorrino, eu fui fazer otorrino não por isso, realmente eu tive uma experiência muito importante na faculdade aí com alguns otorrinolaringologistas que me fez apaixonar, mas dentro da otorrino, sim, com certeza eu fui escolher otologia pela minha facilidade e minha grande paixão de reabilitar. E aí hoje eu tenho um grande prazer mesmo de poder ajudar as pessoas a voltar a escutar, eu falo que é meu propósito de vida. Eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque hoje eu trabalho também com muita criança, então não só idosos, mas eu trabalho muito em criança. Eu tenho a perda de audição por uma infecção de repetição, que na época meus pais fizeram de tudo, mas meu organismo respondeu assim. Então, minha perda é uma sequela de infecções que eu tive na repetição. Tem um ouvido ou nos dois ouvidos? Nos dois. Eu uso aparelho nos dois ouvidos, então eu tinha infecção de repetição quando eu era criança. E então, hoje eu tenho o prazer, né, de poder ajudar e acolher essas mães que
que acho que eu vejo que minha mãe passou, né? Acolher essas mães que vem a insegurança, que será meu filho com perda de audição, será que vai ter um futuro, vai ter uma profissão, vai ter uma carreira? Então, eu gosto sempre de trazer isso, que acho que meus pais passaram por essa angústia, eu também em algum momento da vida, principalmente na faculdade de medicina, eu tenho que usar um esteto especial, não auscultar uma pressão como todos os meus amigos auscultavam, um coração. Então, eu tive esses desafios, mas sempre fui guiada com excelentes mestres. Então, é isso que eu acho que eu levo hoje no meu dia a dia, então tenho prazer. Voltando à sua pergunta, que eu adoro me perder um pouco, sim, a otorrino não foi pela minha deficiência, mas a otologia, trabalhar hoje com reabilitação auditiva, né, tanto na área de aparelho, de implante, melhorar as infecções aí, principalmente das minhas crianças, realmente tem a ver com a minha deficiência. Ok. Agora, uma pergunta. Eu tenho alguns amigos, né, que usam aparelhos, e aparelhos diversos. Eu pergunto assim, a adaptação para usar o aparelho é muito complicada, não? E quando você de repente não usava nada disso e de repente tem né, você está colocando uma coisa no ouvido. Eu uso, por exemplo, para nadar. Então, eu uso um protetor de ouvido de silicone para nadar. Agora, eu fico imaginando as pessoas usarem isso. Não incomoda, não? Olha, Ricardo, hoje, né, eu sou uma exceção, porque eu sou super bem adaptada, mas eu trabalho com isso, então eu tenho uma experiência, né, de atender todos os pacientes de todas as idades, e eu sempre falo isso para eles. Infelizmente, nada vai te trazer uma audição como era antes, né? E muitos nem sabem o que é uma audição como era antes, porque nunca tiveram. Então, no começo, a adaptação não é fácil. Então, requer um pouco de paciência, né? Requer uma fonoaudióloga que consiga te entender o seu dia a dia, entender as suas queixas, né? Porque realmente, no começo, são sons novos. Lembra que a gente falou logo no começo, né? Que o cérebro deixa de receber algumas informações? Muda o código, né? Muda o código. Então, imagine só você colocar na orelha, né? Então, às vezes, hoje a gente tem muita tecnologia que são os aparelhos menores, mais leves, tudo que não trazem desconforto realmente na orelha, mas são sons novos, que a gente acaba não entendendo mais aqui. O cérebro esqueceu como são aqueles sons novos. Então, no começo, a gente sente algum desconforto, mas a gente tem sempre que insistir. E, claro, isso o nosso cérebro vai se acostumando, né? A gente chama de aclimatização. O cérebro, ele tem uma plasticidade maravilhosa de responder ao novo com o tempo. Então, o que hoje, de repente, é um som que você não estava mais acostumado, com a plasticidade dele, aí vem a longevidade, né? Isso vai melhorando cada vez mais esse entendimento. Então, a gente sempre, não é fácil no começo, eu tento adequar as expectativas. Claro, tem alguns pacientes, quando o cérebro funciona melhor, essa adaptação é muito mais tranquila. E quando o cérebro tem muito tempo de privação, sem perda, talvez seja de uma adaptação um pouco mais difícil. Mas nada é impossível. E quais são os desafios das pessoas se adaptarem a isso? Assim? O que é mais comum? Né? O que eu vejo no meu dia a dia, puxando aí para o paciente 60 a mais, a gente tem que sempre olhar a destreza manual desse paciente, né? Porque eles acham que é só colocar o aparelho, mas não. Hoje a gente já tem os aparelhos recarregáveis que ajuda bastante, mas antigamente ainda tem alguns, né, principalmente no SUS, que a gente tem aparelho de trocar pilha, então o paciente muitas vezes não consegue ter a destreza de encaixar a pilha, às vezes ele não consegue colocar, então aí precisa de uma segunda pessoa para colocar esse aparelho. Eles também têm, às vezes, a dificuldade mesmo, ficam muito tempo sem escutar, e aí quando volta aquele som, nossa, que ruído estranho, ou eles não usam certinho, eles usam só na hora que vai sair de casa. Não dá. O cérebro, ele precisa aos pouquinhos ir acostumando. Então, eu sempre costumo falar assim, para uma boa adaptação, o paciente, ele precisa usar pelo menos 8 horas por dia. E, principalmente, usar dentro de casa. Porque ele vai perceber que a geladeira dele faz barulho, o cachorro do vizinho é chato pra caramba, porque ele late toda hora. Os ruídos, eles são redescobertos. São redescobertos, e esses ruídos, o seu cérebro vai acostumando, né? E aí vai processando cada vez mais, e quando ele sair para um ambiente mais ruidoso, opa, meu cérebro já tá ligado, então com certeza vai ser melhor. O que eu percebo muito isso no meu dia a dia é que eles são um pouco resistentes, né? Então tem ainda o estigma da estética. Hoje a gente já tem aparelhos maravilhosos, mas ainda tem a estética, o manuseio do aparelho e o entendimento também.
E, por exemplo, uma pessoa que começa a usar o aparelho, a audição dela volta 100%? Então, o 100% vai depender muito do grau da perda de Ok. audição, tá? Então, a gente quer que o aparelho venha trazer os limiares mais perto da normalidade, mas às vezes esse grau da perda de audição a gente não consegue fazer isso, e também tem o entendimento, né? Quando o paciente perde muito esse entendimento, o aparelho ele dá o som. O entendimento vem a melhora com o tempo, Sim. mas às vezes a gente precisa usar outras tecnologias. Quando a gente fala na reabilitação auditiva, né? Tem os aparelhos, tem implantes cocleares. Então, muitas vezes o aparelho não é o suficiente para essa paciente ter a que a gente chama da inteligibilidade da fala, o entendimento da fala, e a gente precisa lançar a mão de outras tecnologias, como o implante coclear, por exemplo. Entendi. Bom, eu vou aproveitar aqui que eu estou diante de um especialista e vou fazer um comentário de um problema que eu tenho há muitos anos, que é um calo no ouvido decorrente de natação, né? Acho até que tem um termo técnico para isso, mas eu não lembro. É consequência de uma furunculose, há muitos anos atrás. E eu tenho um zunido permanente e é estável, permanente. Eu já me adaptei, evidentemente, já teve momentos de mais ou menos irritação disso e tal. E tenho também, evidentemente, uma perda auditiva no ouvido esquerdo. Pergunta, tem conserto esse problema ou não? Com certeza a gente tem como avaliar e melhorar esse problema, né? Então, a otite, essa infecção que você falou, né? Esse calo, a gente chama de otite do nadador, que é muito comum para quem nada, né? Então, acaba fazendo como se fosse um calinho ósseo mesmo, e isso pode gerar uma perda de audição, realmente. E o zumbido hoje, Ricardo, eu falo que ele é multifatorial. Então, assim, eu fico em cima do muro, né? O que a gente sempre fala muito do zumbido, que a gente tem a melhora em a maioria dos casos. Porque, com certeza, o principal motivo do zumbido, e hoje a gente já sabe, os estudos comprovam tudo isso, que é uma lesão auditiva. Então, quando a gente tem uma lesão auditiva, pode gerar o zumbido. Então, a partir do momento que se a gente tem uma lesão auditiva com uma perda de audição, a primeiro olhar que a gente precisa ter para esse paciente, e aí eu já falo, se você tem a perda de audição, fez uma audiometria, a gente precisa melhorar isso. E muitas vezes a gente melhora essa perda de audição com o uso do aparelho auditivo. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar aí para melhorar esse zumbido. E aí, multifatorial. Ver como está o seu sono, ver como está a alimentação, ver como que está toda a musculatura cervical, de disfunção de ATM, né? Então, tudo isso, alterações como cardiovasculares, metabólicas, como doenças do diabetes, tudo isso é muito importante para a gente analisar o paciente para melhorar. Claro, eu falo que a ponta do iceberg é a perda de audição, mas a gente tem em volta os outros problemas que a gente precisa analisar também. Maravilha. Bom, já que a gente comentou agora, né, recebi umas dicas sobre o meu problema, vamos falar o seguinte. Existem vários tipos de perda de audição, não é isso? Você pode relacionar para a gente aquelas que são as mais comuns ou as mais importantes? Então, a gente classifica as perdas de audições em perda leve, moderada, severa e profunda, tá? E a gente considera perda auditiva neurosensorial, que são as perdas que a gente envolve as células ciliadas. Então, o ouvido ele é dividido entre orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, quando a gente tem as perdas neurosensoriais, que tem a ver a perda do envelhecimento, uso de medicação, doenças metabólicas, cardiovasculares, que a gente vai ter a alteração na orelha interna, que é das células ciliadas, que são extremamente sensíveis, qualquer coisa, elas sofrem lesões e aí gera a perda de audição, e até mesmo o nosso nervo auditivo, que leva a informação do meio da orelha interna até nosso cérebro. E aí a gente tem as perdas condutivas, né? Que são decorrentes de infecções de repetição muitas vezes, ou algum problema de malformação lá dentro da orelha média. Então, otite de repetição, né? Quando vaza bastante o ouvido, a gente tem essas perdas condutivas. E a gente tem a perda mista, que é a neurosensorial com a condutiva. Então, em muitos casos, o paciente tem tanta infecção que já lesiona essas células ciliadas que estão lá dentro da nossa cóclea, que acaba tendo essa perda mista. De uma maneira geral, é assim que a gente vê os tipos de perda de audição. Legal. Agora, que tipo de recomendação? Eu lembro que há muitos anos, né, a gente, que nada, principalmente quem faz esse tipo de esporte, já tem como regra de não usar cotonete. Então, pegando a deixa aqui para você, que tipo de cuidado as pessoas têm que ter com o seu ouvido para preservar a audição? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Você usa cotonete? Não, nunca usei cotonete. Eu uso toalha.
Põe a toalha assim e faço assim, ó. Pronto, já respondeu como limpar, Não, mas vou limpar pensar as orelhas. vou pensar nos outros agora. Não, maravilha, é isso mesmo. Cotonete não deve ser usado. Eu brinco que cotonete serve pra gente limpar a maquiagem, né? Então, para borrar, tirar o borrado da maquiagem, nunca para hastes flexíveis, né, que a gente usa, nunca para colocar dentro do ouvido, né? Então, principal cuidado que a gente sempre tem que olhar, assim, pensando nos cuidados da orelha, tudo, não usar cotonete de jeito nenhum, porque o que é o errado que a maioria das pessoas pensa, que o cotonete, na verdade, ele vai tirar a cera, pelo contrário, ele vai empurrar a cera e causando até uma surdez temporária, um zumbido temporário, entendeu? E às vezes até trauma, uma perfuração de membrana timpânica, um trauma aí da pele do conduto auditivo externo. Então, realmente, a gente não recomenda. E como você mesmo falou como faz. Como a gente deve fazer para limpar a orelha? Um paninho bem fininho, passa em volta da orelha, pronto. Isso é o suficiente. Eu vi outro dia, acho que foi numa rede social, um aparelho de lavagem do ouvido, que você coloca aqui, entra a aguinha. Eu fico imaginando, porque a gente que nada, entra água no ouvido, você começa a ouvir tudo diferente e tal, né? Como é que é isso daí? Entra aqui, lava o ouvido inteiro e sai uma água meio suja, talvez pela serosidade, não sei. Isso é saudável, esse tipo de equipamento? Esse tipo de equipamento, né, para o leigo, né, o não médico usar, não recomenda, porque realmente você pode causar um trauma gigantesco na sua orelha, tudo isso. Mas ainda se faz as lavagens auditivas que antigamente se faziam em estabelecimentos, né, de farmácias, tudo, e hoje a gente só recomenda o médico laringologista, não otorrinolaringologista, fazer esse procedimento de remoção do cerume, né, que a gente tem algumas formas, ou fazer a lavagem mesmo, que tem alguns equipamentos que pode ser feito, ou a velha seringa que a gente acaba utilizando, ou a remoção com um aparelho que a gente chama de cureta, né? Mas você isso faz uma coleta uma assim, coletinha da cera, que hoje é o mais utilizado no consultório, mas às vezes se faz necessário fazer a lavagem, mas esse equipamento eu não oriento usá-lo, né? Somente em mãos não médicas. E é um perigo, né? Porque muitas vezes as pessoas, e mostra as pessoas usando, nem apresenta que é um especialista que está ali operando, né? Hoje já tem algumas canetinhas também que tem na ponta essa curetinha, então as pessoas compram para utilizar e realmente causa mais trauma do que melhora. Maravilha. Bom, para a gente encerrar esse bloco, vamos fechar então com algumas dicas que você pode oferecer para os nossos espectadores a respeito dos cuidados, resumidamente, né, dos cuidados que as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 60, já que nós estamos no podcast 60 mais, né? Eu incluído, tá certo? Quais são as dicas que você acha que são as mais relevantes, as mais importantes para a gente deixar para o nosso público? Acho que a primeira dica, eu acho que é fazer um acompanhamento auditivo, né? Então, procura um otorrinolaringologista para observar se tem uma cera, não usar o cotonete, fazer uma audiometria anualmente. E o primeiro sinal de perda de audição, aceita a reabilitação. Se for com aparelho auditivo ou algum outro tipo de reabilitação, é necessário. E além disso, falando um pouco da longevidade, eu sempre falo para os meus pacientes, como eu faço para controlar melhor essa perda, para não evoluir essa perda de audição, controlando as comorbidades, né? Então, praticar atividade física, controlar sua pressão alta, seu diabetes, isso é muito importante para que a gente mantenha essa audição boa. E outra também que é muito a exposição ao ruído, né? A gente sabe que a exposição ao ruído, então, uso de fone de ouvido, ficar perto de algum som muito intenso em baladas, né, ou alguns shows, então isso é muito importante também como prevenção da perda de audição. Maravilha. Bom, agradeço a doutora pelos esclarecimentos, até pela consulta que eu acabei ganhando de graça aqui. E deixar o convite aqui para vocês seguir o podcast 60 mais, né, no YouTube. É isso aí. A gente volta daqui a pouco.